Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e hoje nós vamos voltar com o quadro Alô Você. E dessa vez, além de ter o seu relato exposto, o ouvinte solicitou que eu respondesse algumas perguntas. Então, produção, vamos começar? Vale algumas considerações iniciais antes de partirmos para o cerne do conteúdo. O ouvinte em questão, o autor desse relato, na verdade não forneceu mas 3 e-mails, né, cada um com um relato específico, solicitando com que eu divulgasse aqui no canal, certo? E em alguns deles respondesse algumas questões e fizesse a minha análise, ok? Colocar esses 3 conteúdos no episódio só, eu acredito que ficaria demasiadamente longo e às vezes pode misturar os assuntos, tá? Então eu vou tentar fazer de uma forma intercalada. Então, mais ou menos para vocês entenderem como que vai acontecer nos próximos 3 Alô Você, incluindo esse, tá? Esse e mais 2. Eu vou fazer um relato agora, daqui, sei lá, mais uns 4, 5 episódios eu trago outro, e daqui mais uns 4, 5 episódios eu trago outro, certo? Dessa forma a gente consegue mesclar, né, tanto a solicitação de vocês ouvintes, quanto as demandas que eu tenho aqui no cronograma separado que eu gostaria de apresentar para vocês, tá bom? E aí acho que fica uma coisa equilibrada para todo mundo e também vai ter relato, né, pelo menos aí, salvo engano, uma vez por mês. Então acredito que é uma separação ok. Outra coisa que também vale ressaltar é que o ouvinte, no caso, ele deixou em aberto, né, a questão de se eu quisesse ou não divulgar o nome dele, tá? A priori, procedimento padrão do Contragolpe Cotidiano. Eu não divulgo nome, perfil, nem nada, a menos que você deixe explícito a sua vontade para tal. Como você deixou aberto a encargo da minha decisão, eu vou sempre optar por preservar o anonimato e a sua privacidade, ok? Entretanto, caso você entenda que você deva se identificar, você pode usar os comentários do YouTube para dizer que, esse aqui é o meu relato, esse aqui fui eu que mandei para ele e tudo mais, e aí você fica à vontade, ok? Só que saiba que uma vez exposto, você está aí a cargo do julgamento das outras pessoas, tá? Então, até por isso que eu estou tomando esta medida, certo? Bom, então, feito essas considerações iniciais, vamos ao relato do inscrito. Oi, meu chapa. O título do relato começa da seguinte forma: término de namoro, vai e vem. Agora vamos para o conteúdo. Meu irmão começou a namorar uma moça mais nova. A princípio, o avô dela que implicava, mas já que a maioria da família aceitava, com o tempo ele foi desencanando. Passaram-se 3 anos desde então, a família dela gosta do meu irmão e até aí, a princípio, foi tudo ok. Todo o tempo que se passou até agora, mas há pouco tempo ela terminou com ele. A família conversou com os dois, eles acabaram voltando e adivinha? Aconteceu outro término novamente. Daí me fica a dúvida. E agora? O que pode acontecer? Sei que ela veio com aquela conversa de tempo. Ela tem 18 anos agora, meu irmão, no caso, tem 23. Ele não fala muito comigo por ter uma visão blue pill das coisas. Em alguns aspectos, ser blue pill. Mas não comenta comigo sobre, porque nunca se chegou num consenso entre a gente. Sobre essas questões, no caso. E então, resolvi deixar pra lá, mas não sei o que fazer sobre a situação. De qualquer forma, acredito que ele deva tomar as próprias decisões. Os términos dele, no caso, não foram problemáticos, o que me chama a atenção que isso aconteceu comigo, e também com 2 primos meus. Assim, é família. O que faria sendo você? Esse foi mais um relato / questionamento. Agradeço por ceder o espaço e pela atenção. Bom, então esse foi o relato do inscrito, tá? Só dando uma ênfase em alguns pontos. O primeiro é que geralmente eu procuro ler o relato da maneira que vocês escrevem, tá? Eu faço poucas adaptações de palavras só para a sentença fazer sentido, ok? Mas eu tento manter a mesma estrutura
de como a pessoa me mandou, certo? Então, se às vezes o tom de voz acabou saindo um pouco de sintonia, ou se a fala acabou não condizendo, então é porque eu tentei ser fiel ao relato do inscrito, ok? Bom, outra coisa que também vale destacar é que lendo a história, né, ou tendo a ciência ali da narrativa com mais atenção, que tem sido lido mais de uma vez, eu pude perceber 3 questões, certo? Uma delas acho que de forma implícita e a outras de forma mais explícitas, né, até por conta do fato de você ter que, assim, conseguir aprofundar um pouco na história para entender exatamente onde a dúvida ou questionamento esteja, tá? Então, vamos a essas dúvidas e questionamento para que a análise fique um pouco melhor direcionada. A primeira pergunta: o que pode acontecer com o fato de terem terminado a mente? Segunda pergunta: a questão do querer ajudar o irmão dele. O que ele poderia fazer? Questão número 3. Tendo essa situação de términos acontecido com outros integrantes da família, o que eu faria se estivesse no lugar dele? Parabéns! Você sabe contar? E dizem que o sistema escolar é ruim. Bom, então vamos responder a primeira pergunta. Como eu não conheço seu irmão, ou mesmo ela, fica difícil elaborar um diagnóstico preciso, então tudo que eu vou levantar agora são hipóteses e conjecturas, baseadas no limitado conhecimento que eu tenho, e pelo que aprendi com situações que vivi ou presenciei outros viverem. Lembrando que eu não sou o dono da verdade, é apenas a minha análise, certo? Então, vamos lá. Para explicar essa primeira questão, eu separei ela em 4 tópicos, certo? E eu usei 4 termos em inglês, mas eu vou explicar para vocês certinho o que eu quero dizer com cada um deles, certo? Mas eu acho que até ficou uma forma assim um pouco diferente de ilustrar. Então, vamos aos tópicos. Tópico 1. On live once. OLO. O-L-O. Tradução para o português. Só se vive uma vez. Tradução do contragolpe cotidiano. Ciranda de benga ou carrossel de pica. Geralmente seguido por papos do tipo: eu não tenho certeza do que eu quero. Eu sou muito nova. Preciso me sentir livre. E todo esse tipo de desculpa esfarrapada e papo furado. Segundo tópico, famoso Monkey Branch. Existe a chance dela ter encontrado um cara com alguma característica que se sobressaiu aos olhos dela, podendo ser aparência física, poder, status, grana ou alguma habilidade específica dessa pessoa. Enfim, talvez seja isso que tenha tendenciado ela a começar a se afastar lentamente de forma a sabotar o relacionamento com seu irmão, até que um belo dia culminou no término da relação. Terceiro tópico, Sisterhood. Existe um termo desenvolvido pelo Rollo Tomassi, que inclusive o Raccoon já falou em uma das análises dele, chamada Sisterhood Uberalis, né? O Rollo Tomassi quis dizer, pelo que eu li, que é como se fosse uma espécie de mecanismo onde as mulheres tentam se proteger e fazer tudo em prol das outras, custe o que custar, certo? Como se fosse uma espécie de seita, alguma coisa assim. Eu achei esse termo interessante e para explicar esse terceiro tópico eu vou pegar emprestado só a primeira palavra, que é o sisterhood, né, que significaria aí uma espécie de irmandade. E até já emendando, nesse caso específico eu acredito que seria quando uma amiga solteira da cônjuge aí do seu irmão exerce certa influência sobre ela, de tal forma a estimular intrigas entre o casal, desavenças, comportamentos de solteira na amiga comprometida, e o grande finale é quando a ginástica mental que ela sofre é tanta que a compromissada começa a recitar o lema da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade das amarras do namorado, igualdade entre homens e mulheres e fraternidade de seguir o comportamento das solteiras, o famoso miga, sua louca. Quarto tópico, it's enough, ou traduzindo para o português, já chega. Isso pode acontecer devido a comportamentos emasculados por parte do seu irmão. Não ver o retorno financeiro dele, ou seja, por parte dela, através da falácia da ambição. O cara estar no polo feminino da relação, ou por não estar mais trazendo a emoção
que o relacionamento demandaria na opinião dela, certo? Inclusive com o propósito de entretê-la. Sendo assim, ela acabou se desprendendo emocionalmente e não vendo mais motivos para continuar no relacionamento com seu irmão. Já vi casos assim, mas creio ser o menos provável. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Bom, agora vamos falar sobre a questão número 2. Cara, sobre o seu irmão e o fato de você querer ajudá-lo. Penso eu que, assim como diz um trecho da Bíblia, a salvação é individual, entendo eu que o mesmo princípio se aplica em casos assim. Eu não sei exatamente como é o seu relacionamento com seu irmão, se vocês têm um diálogo franco e aberto para assuntos mais sérios, se ele te dá algum tipo de abertura para falar sobre situações da vida dele. Então fica um pouco difícil, né, eu dizer uma resposta assim mais precisa. Mas dentro da minha capacidade de percepção, você poderia tentar uma abordagem neutra, ou seja, sem atacá-lo, dizendo que ele é beta, mangina, gado, blue pill ou coisas assim. Até porque, máxima da natureza, né? Todo animal ferido, ele tende a atacar, inclusive mais ferozmente, quando se sente ameaçado. E caso você fizesse isso, estaria atacando as crenças e construções sociais que ele ainda possui com ele mesmo. Seja de acreditar que mulher é ser divino, ou que o casamento nos dias de hoje ainda vale a pena, sei lá, eu não sei exatamente nas coisas que o seu irmão acredita. Mas a ideia geral é que a desconstrução dessa cortina de ilusão precisa ser feita por ele próprio, certo? Ou ao menos precisa partir dele a intenção de querer desvendar esses tipos de mistério, certo? E para isso ele precisa estar adepto a receber esse tipo de conteúdo e talvez, não é certeza, mudar de perspectiva. Caso contrário, se você tentar forçá-lo, só vai acabar afastando ele e endurecendo ainda mais essas visões na cabeça dele. Ou pior, pode fazer ele acabar se voltando contra você. Então você pode chegar e tentar trocar uma ideia com ele, algo do tipo assim, tá? Abre aspas. Então, mano, já tem um tempo que eu tô percebendo que tu não tá legal, tenho a impressão que isso possa ser devido ao seu término de relacionamento, e seja como for, quero que saiba que eu estou aqui caso precise de mim, fecha aspas. Ou algo nessa linha, entendeu? Pois você já vai ter mostrado que percebeu uma mudança no comportamento dele e ao mesmo tempo ofereceu ajuda sem ser invasivo ou beligerante, manja? A partir daí, a escolha de aceitar ou não a sua ajuda é dele. A única coisa que seja você, um irmão, amigo, primo ou qualquer outro título para com alguém que você realmente se importe, tá? Mesmo até um produtor de conteúdo como eu, a única coisa que podemos fazer é mostrar a porta. Cabe à pessoa decidir se ela vai atravessá-la ou não. Assim como, até usando um filme que é bem famoso aqui na comunidade, né, que é o Matrix, assim como o Morfeu disse ao Neo no filme, o canônico da comunidade masculinista, né? Eu só posso te mostrar a porta, você que deve atravessá-la. Então, até parafraseando aí o Morfeu nesse caso. E só fazendo a ressalva de que esse tipo de abordagem, eu entendo que vale a pena com alguém que você se importe e que também se importe contigo. Então, frisando essa parte aqui. Até porque, para mim, família é quem mora junto, ou ao menos tenha fortes laços de afinidade contigo. Independentemente de possuir o mesmo sangue ou não. Quem possui o mesmo sangue, ao meu ver, a definição seria parente. Família é você quem define. Há casos em que, inclusive, amigos são muito mais valorosos que entes familiares. Então, vale refletir sobre isso, beleza? É muito cristão da sua parte. E agora vamos à última questão. O que eu faria se estivesse no seu lugar? Cara, inicialmente ficaria quieto, tá? E refletiria sobre o que a gente discutiu na questão anterior, ou seja, no item 2. Até porque, como diz o personagem do Jack Chan no filme Karate Kid 4, abre aspas para ele, ficar quieto e não fazer nada são coisas diferentes, fecha aspas. E a menos que seja uma questão de vida ou morte, ou, como citei na questão anterior, se forem pessoas com as quais você realmente se importa e entende que vale a pena chamar para uma conversa, no caso, seja como for, evite termos ou jargões red pill isso e red pill aquilo, tá? Ouça o que ele tem a dizer, reflita e fale somente o básico e necessário, para não parecer que você está querendo, tipo, catequizar seu irmão, sabe?
ou ninguém, ou mesmo até convertê-los. Lembrando que você deve analisar previamente se existe uma possível abertura para isso. Caso não, cara, fica na sua, de boa. Até porque eu entendo que na maioria dos casos as pessoas só despertem através da dor mesmo, tá? São raríssimos os casos de quem consegue fazer isso através de observação dos demais se ferrando ou de alguma situação que ele viu uma outra pessoa passar. São raríssimos os casos. Valendo destacar o seguinte ainda, e caso você não tenha certeza sobre se teria abertura ou não, que às vezes isso pode aí pairar na sua mente, faz um teste. Compartilha um vídeo aqui do Contragolpe Cotidiano, de qualquer outro canal que você goste, ou que você acha que tem uma abordagem que encaixe melhor no contexto do seu irmão, no qual o tema tem a ver com a situação, né, dele, mas compartilha de boa, né, tipo assim, ó, mano, se liga aqui no que esse cara falou. E repassa. Aguarda para ver o feedback, né, dele, para ver o que ele vai achar, o que ele vai te dizer. E só por aí você já vai poder prever se teria ou não abertura para falar de coisas assim um pouco mais comuns aqui na comunidade masculinista, mas que para ele talvez ainda não sejam tão triviais, ok? E, ao mesmo tempo, você não se expõe como um consumidor desse tipo de conteúdo, certo? Você supostamente só viu um cara na internet que disse algo que te chamou a atenção e você quis compartilhar com seus brothers, e só. Não significa para eles nada mais do que isso, sacou? Caso coloque uma pulga atrás da orelha dele, ou deles, né, no caso aí que até a terceira questão você citou primos e tudo mais, caso, né, tipo, coloque uma pulga atrás da orelha deles, eles vão querer saber mais por conta própria e talvez falem contigo sobre isso. Mas caso não mude nada, deixe quieto, vai cuidar da sua vida e eles que cuidem da deles, da forma que eles entenderem ser melhor. Tá certo? Receba! Bom, então tá aí o relato do inscrito, né? E esse vai para a galeria dos episódios curtos, porque uma coisa que eu achei curioso é que tem pessoas que gostam, né, de episódios curtos, mas também tem pessoas que gostam de episódios longos, né? De às vezes, sei lá, 40 minutos, 50, inclusive até 1 hora, alguns que chegou aqui, e o pessoal gostou, tá? Então, para tentar agradar um pouco gregos e troianos, esse aí é um episódio aí um pouco mais curto, certo? Então, lembrando que eu fiz a análise baseado naquilo que o ouvinte me escreveu, ok? Então, se porventura acabou faltando alguma coisa, ou algum detalhe que você queria que eu mencionasse e não mencionei, não precisa ser o autor do relato, tá? Pode ser outra pessoa. Deixa aí nos comentários do YouTube, tá? E aí a gente vai trocando ideia e explorando mais alguns pontos que podem ter sido deixados aqui um pouco de lado, lembrando que sempre foi baseado na quantidade e na qualidade das informações cedidas pelo ouvinte, certo? Então, às vezes, dependendo do que for, muitas vezes eu não vou conseguir responder, ok? Mas, dentro da minha capacidade, dentro daquilo que eu consegui perceber, né, e dentro do meu conhecimento, eu tento colaborar de alguma forma com vocês, tá certo? Uma curiosidade também que eu acho que vale a pena mencionar, né, aproveitar que o episódio está curto, é que teve algumas pessoas que já me perguntaram, né, para falar um pouco mais sobre mim, né, sobre o canal em si, né, tudo mais, o que motivou. Falei, olha, sobre mim como pessoa, até o presente momento eu não vejo muito sentido em falar não, tá? Por escolha própria, ok? Tem uma série de coisas aí que eu levo em consideração para isso e no momento, e acredito que isso vai perdurar por um bom tempo, eu não vejo sentido em falar sobre mim, né, aspectos muito pessoais, a não ser aqueles que eu já revelei ou aqueles que eventualmente eu ainda vou revelar, tá? Mas coisas assim muito, sei lá, íntimas ou coisas assim muito particulares provavelmente vão continuar ocultas, certo? Agora, para quem quiser saber um pouco mais do canal, eu vou deixar aqui novamente o aviso de que vale a pena vocês irem lá no canal do John Young Master, tá? Traduzindo aí, John Jovem Mestre, certo? Onde está disponível a primeira live, conversa, resenha, bate-papo, ou seja lá como vocês quiserem chamar, onde ele me faz algumas dessas perguntas, certo? E aí lá eu explico para ele o motivo de ter aberto o canal, né? Que eu acabei passando por uma situação muito ruim anteriormente, né, e que isso me fez abrir os olhos para certas coisas, entendeu? Aí ele também pergunta algumas coisas assim, de questão de idade, ou questão de, tipo,
de algumas coisas que eu acredito ou de algumas teorias que eu também não acredito na questão da comunidade masculinista, tá? Então acho que vale a pena vocês conferirem lá e, claro, vocês sempre podem deixar aí as perguntas tanto no comentário, nos comentários do YouTube, quanto também nos comentários, né, ou no comentário do post do Instagram, tá? Então fiquem aí à vontade para esse tipo de coisa, ok? Mas só achei importante salientar, não é porque eu não quero, tá? Exceto informações pessoais, mas a informação do canal vocês podem perguntar aí à vontade, certo? E, inclusive, eu acredito que a maioria já está disponível, então todas as plataformas onde o conteúdo está disponível, está de fácil acesso. Que mais? Quando que o canal foi fundado, vocês também podem encontrar ali na seção sobre, né, do YouTube, na página principal do canal ali tem as informações principais, quantos seguidores tem, quando que o canal foi aberto, tudo mais, entendeu? Então, ali já tem algumas informações que podem aí elucidar algumas dúvidas que eventualmente vocês tenham, tá bom? Então só isso que eu achei importante mencionar aqui antes de a gente chegar naquele momento. Pensaram que era jantada, né? Eu também pensei, mas hoje não. Hoje sim, hoje não. Então, a partir do próximo episódio, onde a gente volta a falar de conteúdo, eu trago a jantada para vocês, tá? Inclusive, também respeitando aquele equilíbrio, né? Porque teve algumas pessoas também que, inclusive, falaram que gostam quando eu falo mais as coisas da minha opinião e tudo mais, mas é sempre importante salientar, né? É uma forma aqui que eu encontrei de prestar a devida homenagem ou mesmo prestigiar o trabalho de outros produtores de conteúdo que me predecederam, certo? Ou que me antecederam, e fizeram um bom trabalho, seja através da explicação de um conceito, seja através de uma análise, entendeu? Inclusive que às vezes alguns continuam fazendo isso até hoje, tá? Então acho que, como eu falei aqui, a gente não é dono da verdade, a gente não é o único que sabe das coisas, então quando o cara realmente, né, ou mais de um, trazem coisas interessantes e já explicaram isso, eu não vejo necessidade de pegar e de, sei lá, escrever isso e eu falar como se fosse meu. Não, acho que é bacana até você trazer, né, outras opiniões para poder reforçar, endossar ou às vezes até contrapor alguma coisa que você acredita, né? Então, acho que essa linha que a gente segue aqui, eu acho que é uma linha interessante, certo? Bom, mas antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de consumir o conteúdo do canal pelas plataformas que estão disponíveis tanto na bio do YouTube quanto na bio do Instagram, certo? E falando mais especificamente sobre o YouTube, não se esqueça de verificar sua inscrição se você não for inscrito. Por favor, inscreva-se. Isso ajuda bastante a gente, certo? Bem como deixar o seu like, bem como compartilhar o vídeo, tá? E também interagir conosco na seção dos comentários. Fique à vontade, já sabe aquele à vontade. Nada de andar pelado pela casa, nada de deixar o pé em cima dos móveis. Mas ainda assim fique à vontade, certo? Falando agora especificamente do Spotify, não se esqueçam também de realizar a avaliação lá, por favor, não custa nada e ajuda pra caramba a gente. Como que você faz isso? Na página principal, você clica ali nos 3 pontos, vai abrir uma lista de menus, submenus, na verdade. Escolhe aquele que tem o ícone de uma estrela e lá você faz o ranqueamento do podcast, tá? Isso ajuda bastante a gente e também significa para o Spotify que a gente está produzindo um conteúdo de valor aí para você, certo? Caso precise entrar em contato conosco, além dos comentários do YouTube, você também pode utilizar o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, e também a DM do Instagram, certo? E por último, não se esqueça, tá? Por último não, na verdade, 2 por últimos. Por último do por último, também existe agora uma alternativa para quem quiser contribuir financeiramente com o canal, que é o link do LivePix, tá? Que está disponível também tanto na bio do YouTube quanto na bio do Instagram, tá? Quem quiser ajudar aí de forma financeiramente, lembrando que é totalmente voluntário, ajuda quem quiser e quem puder, certo? Para quem não quiser, eu já acabei de dizer aí as formas de ajudar de forma gratuita, ok? E agora o por último, o último mesmo, tanto na questão do Spotify quanto na questão do YouTube, não se esqueça de ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá certo? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.